o povo de Israel saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, eram cerca de 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. E Moisés foi o líder que Deus escolheu e colocou sobre aquela multidão com a missão de levar o povo à terra prometida, a terra que fosse do próprio povo. Mas como saber a direção? Como suprir a necessidade de milhares ou milhões de pessoas no deserto, que nós sabemos que é um lugar que não tem nada, não tem água, não tem alimento, não tem como você plantar, colher, de onde sairia o alimento para uma multidão tão grande? Como as necessidades daquele povo seriam supridas? Então Deus deu a Moisés uma garantia. Deus disse para Moisés que ele desceria e ele iria junto com o povo. Ele iria guiar aquele povo 24 horas por dia, e a presença dele não se apartaria do povo. E a gente vê isso aqui no livro de Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 21, está escrito assim: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, não faria diferença, eles poderiam caminhar de dia, como também eles poderiam caminhar de noite. Então de dia havia uma nuvem, e à medida que a nuvem se movia, a única coisa que eles tinham que fazer era obedecer a direção da nuvem. Eles tinham que seguir aquela nuvem. Eles tinham como que um GPS, vamos dizer assim. Se a nuvem parava, eles entendiam que era para acampar ali, e eles armavam suas tendas e ficavam ali. Quando a nuvem levantava, eles, vamos desmontar as barracas e vamos seguir a nuvem. A nuvem caminhava, eles caminhavam. E durante a noite, essa nuvem virava uma coluna de fogo. E aí no versículo 22 está escrito assim: nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Imagine que você tivesse uma nuvem que ficasse de dia sobre você, ou um fogo que tivesse junto a você dia e noite, e você só seguisse essa direção, onde ele fosse você ia, e ele falando com você e dizendo: olha, faça isso, não faça isso, não vá por aqui, vá por ali. Porque o que nós vemos ali é o seguinte: aquele povo estava sendo guiado pelo próprio Deus. Você acha que o fogo, ou a nuvem, ou Deus colocaria ou guiaria o povo para uma furada? Havia o risco de eles errarem? Não. Bastava eles seguirem a nuvem. Mas mesmo assim, muitos, ou para dizer, quase todos,
se perderam e desagradaram a Deus no deserto e pereceram. Por quê? Porque murmuraram, porque reclamaram e porque não se submeteram, não obedeceram. Você sabia que hoje Deus continua fazendo a mesma coisa conosco? Não através de uma nuvem que você veja em cima da sua cabeça, não através de uma coluna de fogo que você também veja, mas isso continua acontecendo através do Espírito Santo. Isso que aconteceu, aquilo que aconteceu com o povo de Israel no deserto, tipificava o que viria a ser no futuro, depois do Senhor Jesus, através do batismo com o Espírito Santo. O que é que acontece quando uma pessoa, ou pelo menos o que é que deve acontecer com as pessoas que chegam aqui, como um dia aconteceu comigo? A gente chega na igreja com a vida sem forma e vazia, e havendo trevas sobre nós, ou seja, demônios. A gente chega na igreja carregando um catatal de demônios. Eu nunca manifestei com demônios, como acontece com algumas pessoas aqui, sextas-feiras. Você sabe que sexta-feira é dia de faxina espiritual aqui, fogo no diabo. Sexta-feira é o dia de arrancar tudo que não presta. E muitas pessoas manifestam com demônio. Eu nunca manifestei, mas eu sei que eu tinha um catatal de demônios comigo, por aquilo que acontecia na minha vida. Então, a primeira coisa que aconteceu foi a libertação, ou seja, aquilo foi arrancado da minha vida, como nós fizemos agora aqui com as pessoas. E a partir do momento que isso acontece, qual é o próximo passo? Você chega na igreja, a vida sem forma e vazia, participa de uma libertação, o obreiro vem, o levita, o pastor coloca a mão na cabeça, ministra a libertação, manda o mal embora. Qual tem que ser o próximo passo? O próximo passo não pode ser a mudança nos números do extrato da sua conta corrente. O próximo passo não pode ser, as coisas externas da sua vida, o que está do lado de fora. Você não pode focar no que está do lado de fora. O próximo passo é a nuvem, é a coluna de fogo. O próximo passo é, em outras palavras, você ter a mudança na sua vida espiritual, é você receber o Espírito de Deus. Porque quando você receber o Espírito de Deus, então as outras coisas do lado de fora vão ser acrescentadas. Amém, pessoal? Quando a gente ora dizendo no Pai Nosso, venha a nós o teu reino. O que significa vir o reino de Deus para mim? Significa dizer o seguinte: seja o meu rei, seja o meu governante, seja o meu governo, seja o meu guia. O Espírito Santo é o guia. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, então ela passa a ter alguém sendo essa nuvem, sendo essa coluna de fogo, 24 horas por dia, como diz aqui que a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, ou seja, dia e noite, Deus não se apartava do povo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a ser guiada por Deus 24 horas por dia, aqui, lá fora, em casa, no trabalho, na faculdade, em tudo. E é óbvio que o Espírito de Deus estando ali com você, Ele vai te guiar para que as suas necessidades do lado de fora sejam supridas diariamente. A presença de Deus com o povo de Israel lá no deserto não deixou faltar a água saiu da rocha, o maná caiu do céu, veio carne. Deus, quando Deus está presente, não tem vazio, nada falta. Mas o principal benefício não era o suprimento das necessidades no deserto. O principal benefício era entrar na terra prometida. E assim também é hoje. Você tendo o Espírito Santo, Ele vai te dar sabedoria, você vai agir de forma sábia, você vai prosperar, você vai se beneficiar da fé. Sim!
Mas sobretudo, o Espírito Santo é dado a você para ele te capacitar a obedecer a palavra de Deus e te guiar para o céu, para que você seja salvo. Bênçãos materiais, conquistas desta terra são nada comparado à salvação que ele veio nos dar. O Espírito Santo dá fé para você ser salvo, e isso é o que é o mais importante. Essa é a prioridade do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem para melhorar a sua vida nessa terra, isso é muito pouco, isso é pobre. Ele vem para guiar você para o céu. Ele te dá condições de vencer as tentações, as lutas, os desertos. Olha aqui o que está escrito no livro, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas, isso foi Jesus falando, mas, quando vier aquele com A maiúsculo, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo que Jesus prometeu que ele viria, ele diz: quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vos, qual a palavra? Fala alto, gente, desculpa. Guiará. É isso que você precisa desse guia dentro de você. Se você tiver esse guia dentro de você, você vai ter o que eu tenho. Você não vai precisar falar comigo para saber o que fazer. Você não vai precisar falar com os bispos, com os pastores, para saber o que fazer. Tem pessoas que chegam aqui na igreja e elas vivem, sabe, cheias de dúvidas, cheias de conflitos. Uma hora fala com um, compro ou não compro, vendo ou não vendo, caso ou não caso. Tem gente que vive girando, sabe, igual biruta de aeroporto, que nem barata tonta. As pessoas estão vivendo assim, elas não sabem o que fazer, elas não sabem o que eu faço da minha vida. Eu devo casar com fulano, eu caso com Beltrano, eu vou em frente, eu prossigo, eu perdoo, eu não perdoo, eu cedo, eu não cedo. As pessoas vivem sem direção. O mundo está sem rumo, o mundo que nós, e principalmente nessa geração vazia que nós estamos vivendo atualmente. A solução está aqui nessa promessa. Receber o Espírito Santo. Já pensou você ter o Espírito que eu tenho, que o bispo Macedo tem, que o bispo Renato tem, que o bispo Jadson tem, o Espírito que os pastores, os bispos têm dentro de você? Você não vai depender da gente, porque o que está dentro da gente está dentro de você também, e Ele vai te guiar. Então essa é a sua maior necessidade, receber o Espírito Santo. Acabando a reunião, você vai embora, mas ele vai dentro de você. É isso que a gente quer, é isso que nos satisfaz. E quando você vem aqui, ou alguém chega aqui e diz assim: bispo, eu quero dizer que eu estava devendo R$1 milhão e eu consegui pagar todas as minhas dívidas. E as pessoas batem palmas, graças a Deus. Amém, graças a Deus. A gente quer o bem para você, a gente fica feliz. Se você chega aqui e diz assim: olha, eu tinha uma doença, o médico falou que meu coração estava para parar, e agora meu coração foi curado, está como de uma criança. Legal, a gente vai ficar feliz com você também. Mas a gente sabe que essas bênçãos não garantem a sua salvação. E isso não vai ser, você vai ficar grato, mas isso não vai ser suficiente para sustentar você na hora da tentação, na hora da rebordosa, quando vier o deserto. Agora, pense num testemunho que a gente tem que até segurar as lágrimas quando as pessoas contam, e a gente percebe que realmente aconteceu. É quando a pessoa diz assim: eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. A gente fica tranquilo em relação àquela pessoa, porque a gente sabe que agora ela tem dentro dela o que nós temos dentro de nós. O que está me sustentando todos esses anos vai sustentar aquela pessoa também. Então isso tem que ser prioridade. Você não pode deixar isso para depois. Primeiro é isso. Primeiro o reino de Deus
e as outras coisas serão acrescentadas. Foi para isso que Deus chamou Abraão. Esse plano começou com Abraão, porque Jesus nasceria da descendência de Abraão, morreria e daria direito a todos os que obedecem a Deus de receber o Espírito dele. Amém, pessoal? Você quer isso mais que tudo? Você deseja isso mais que tudo? Só para encerrar aqui, olha, no livro de Atos, talvez você pergunte assim: mas o que eu preciso para receber o Espírito Santo? Atos 5,32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A partir do momento, aí é filho de Abraão, aí entra Abraão. Qual foi a principal característica da fé de Abraão? Obediência. Toda pessoa que decide obedecer a Deus como Abraão obedeceu, então essa pessoa recebe o Espírito de Deus e ela passa a ter o fogo, a coluna, a nuvem. Coloca aí a imagem, por favor. Vamos ver como é que é essa coluna. Novela Os 10 Mandamentos, para você relembrar como é que é. Vamos lá. Coloque as mãos sobre o coração.